Criar sua primeira cidade de RPG já é uma tarefa bastante desafiadora. Imagine então criar toda uma região, um cenário sobre isso. Mas calma, aquieta um pouquinho, fica tranquilo, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar não apenas a criar a sua primeira cidade de RPG, como mostrar e explicar diversos conceitos de Road Building. Saudações a todos, eu sou Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está no Rotina de Mestre. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist que vou criar aqui no canal chamado Forjando Ideias. Acredito eu que todo mundo que joga RPG, ou já jogou, ou simplesmente gosta de universos fantásticos e maravilhosos, medievais, em algum momento da vida já pensou em criar pelo menos a própria cidade, ou a própria história, o próprio universo, o próprio cenário. E digo mais, criar com as suas próprias referências, baseados e inspirados em coisas que você gosta. Pensando nisso, o principal intuito do Forjando Ideias é ser como um guia e até mesmo servindo como dicas para você que quer criar o seu próprio universo, o seu próprio mundo. Mas eu sei que criar o próprio universo, quando a gente pensa em criar um universo inteiro, é muita coisa, é intimidadora, é uma ideia absurda até muitas vezes. E sim, requer bastante tempo, mas às vezes você tem uma ideia muito legal ou simplesmente quer colocar no papel diversos insights que teve aí ao longo de assistindo outras campanhas, ou filmes, ou histórias. E eu, sinceramente, eu não quero que essas ideias fiquem só na sua cabeça. Elas podem ser colocadas no papel e te divertir muito. Então, por isso, eu estou te inserindo ao conceito de Road Building. Mas, Caio, que diabos, que desgraça! Desgraçares! Que é esse Road Building. De forma objetiva e bem direta, Road Building nada mais é do que o conceito de construção, de criação de mundos. É você arquitetar, projetar, escrever, dar vida a diversas ideias que você tem, baseado no que você mais gosta, seja no universo de Senhor dos Anéis, seja baseado em The Legend of Zelda, enfim, você vai pegar todas as ideias que você tem e construir um mundo próprio para você e seus amigos, seus jogadores se divertirem nele. Em outras palavras, seja você construir uma pequena cidade ou uma religião própria, uma pequena facção que está interagindo com o reinado, tudo isso a gente entende como conceito de Road Building. Mas, assim como já diria Jack Stripador, vamos por partes. Nossa, essa daí, ó, piada selo de qualidade Caio. Horrível. Idiota! Então, você tem algumas ideias e quer começar agora a construir seu mundo. E você pode fazer isso através de dois métodos. Qual você vai escolher depende unicamente de você e do seu processo criativo. Afinal, o que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Método número 1. De fora para dentro. Lá ele 1000 vezes. Que demais! A ideia dessa proposta é que você primeiramente cria o macro para depois criar o micro. Como assim, Caio? Você primeiramente vai ter uma proposta para o seu mundo, depois irá criar os deuses, talvez a magia em volta dele, dar um nome para as regiões, para os continentes, para as cidades, e só depois você vai começar a construir esses mínimos. Por exemplo, eu tenho o meu próprio cenário e eu o chamo de As Terras de Altaria. A primeira vez que eu comecei a pensar nele, eu pensei em uma proposta, ou seja, eu criei um tipo de energia que circunda essas terras, esse planeta denominado Horus, que é o limbo. Essa energia ninguém sabe de onde vem nem o que é, mas de alguma forma influencia todas as pessoas que moram lá, sejam vivas, sejam mortas, sejam mortais, sejam deuses, sejam criaturas. Então, muita coisa do que eu construí no meu mundo foi pensando justamente no limbo, ou em como ele influenciaria cidades, pessoas, reinos, deuses e como eles agiriam sabendo desse tipo de energia. Porém, apesar de eu ter feito dessa maneira, eu concordo e entendo quem não faz, porque é muita coisa para lidar, é muita coisa. Tanto é que no meio do processo eu mudei um pouco como eu fazia e construía esse meu cenário. Então, para você que está começando agora, o que eu indico é fazer a segunda proposta, que eu vou explicar agora, porque ela lida com menos coisas, que é de dentro para fora. Esse segundo estilo propõe começar do micro e depois ir para o macro.
Como assim, Caio? Você vai começar criando uma pequena cidade, um pequeno vilarejo para pegar experiência e conforme você for criando, você vai anexando, referenciando eles em outros lugares e relacionando a um continente, a uma região, a uma cultura local. Pense então num quebra-cabeças. Você começa por uma peça pequena e depois encaixa ela em outra e forma uma peça maior que talvez agora não encaixe naquelas outras, mas vai encaixar em algum momento. E a gente sabe que nem todo mundo tem tempo sobrando hoje em dia. Sem mencionar que é muito mais fácil e se eu tivesse ouvido isso antes, eu teria começado a fazer pelo processo micro também. Agora que você já sabe sobre esses conceitos de road building, você já está pronto para começar a criar a sua cidade de uma forma mais assertiva. Ela é tão assertiva quanto o like e a inscrição que você vai deixar agora aqui no Rotina de Mestre, não vai? Cara de pau pra caralho, tá ligado? Vamos lá, pessoal, estamos quase chegando aí na marca de 100 inscritos. Lembrando que eu trago vídeo novo toda semana, tô trazendo shorts também, tanto pro pessoal que gosta, quanto para trazer informações mais pocket, sabe, mais rápidas para vocês. Então, ó, me dá essa força, tô contando com você e sem mais delongas, vamos criar uma cidade agora, juntos. Vambora! Então, o primeiro ponto que temos que pensar quando iremos criar a nossa própria cidade é o local onde ela ficará. Poxa, Caio, mas eu nem tenho ideia ainda de como vai ser, ou eu não tenho nada construído. Sim, é exatamente por isso. Quando eu falo local, eu estou sendo mais preciso com a posição geográfica dessa cidade. Por que isso é importante? Porque uma cidade que está no meio do deserto ou uma que está no meio das colinas, aquela cidade que está bem fundo na floresta, se comportam de maneiras diferentes. Possuem pessoas diferentes, costumes, comidas. Para exemplificar melhor para você, até mesmo para ir anotando enquanto ouve o vídeo, peguemos Viluva. Viluva é uma cidade que eu criei no meu universo, onde ela fica numa região denominada Vale das Lágrimas. Esse vale é um local onde boa parte do tempo, 80% do tempo está chovendo e quando não está chovendo está nublado praticamente. São raríssimos os dias de sol. Isso não impacta só no clima da cidade, mas também na forma como as pessoas se comportam nela. A rotina deles é diferente de uma cidade que está no meio do deserto e é mercadora. Quando você define o local ou como vai ser os arredores dessa sua cidade, você já tem ideia mais ou menos, um guia, né? um conceito no qual seguir de como ela será. Ou você simplesmente vai quebrar os paradigmas e ir para o lado totalmente oposto. Independentemente da sua decisão, ambas são válidas, porque o mundo é seu e você cria da maneira que você quiser. População. Uma cidade sem uma população não é uma cidade. Tem alguma especificidade nesses seres vivos? Que tipos de roupas eles usam? Quais tipos de música mais ouvem? Calma, peraí. Calma, Rita! Calma! Você não precisa ter todas essas respostas agora. Crie uns 3 ou 4 tópicos apenas com informações gerais sobre essa população, apenas para você ter uma ideia de como eles se comportam e de como eles são. Inicialmente, é o famoso esqueleto da coisa, entendeu? E depois que você ter esse esqueleto, ter a base, você pode ir deixando mais complexo ou mais detalhado o quanto você quiser. Pensa numa cebola. Uma cebola, ela tem camadas. Você pode só cuidar da camada externa e conforme você for aperfeiçoando o seu road building, você vai adicionando mais camadas. Em Viluva, por exemplo, a sua população é composta na maior parte por humanos, tendo uma minoria de gnomos e halflings. Como sempre está chovendo, o povo usa roupas mais neutras, como um cinza ou branco, até aqueles marrons de viagem, sabe? Isso reflete também no comportamento deles. Eles estão sempre cabisbaixos, meio desesperançosos, sabe? Por causa da chuva. Viram? Eu não coloquei tanta coisa. Eu coloquei uns 3 ou 4 elementos, mas isso já é o suficiente, não apenas para ambientar o local, mas para os jogadores, quando chegarem nessa cidade ou ouvirem falar sobre ela, já tem uma ideia geral de como funcionam as coisas por lá. Outro ponto que você precisa se atentar ao construir a sua cidade são os costumes gerais da sua cidade, do seu vilarejo, da sua vila. Qual é a fé do povo da cidade? Existe algum templo? Eles adoram algum deus em específico lá dentro? Existe alguma festa ou tradição? O povo da cidade está satisfeito com o governante? Ela é governada por algum rei? Por algum duque ou é por um conjunto de líderes? Esse é o ponto onde a sua criatividade pode, comer solta, vai longe, assim, brinca mesmo, sabe? Mano, se joga, velho, se joga.
Novamente, você não precisa ter todo um complexo de coisas escritas sobre ela para fazer sentido, não! Não! Escreve alguns tópicos, algumas coisas mais importantes que te interessam sobre. Por exemplo, como é a economia da região, qual é o principal produto que eles exportam ou importam, ou até mesmo os problemas que a cidade está enfrentando, que a falta de água está afetando os fazendeiros da região. Tudo isso é para tornar a sua cidade mais viva, mais verdadeira, mais crível, mais Novamente, para facilitar, vou pegar o exemplo de Viluva. Ela é uma cidade extremamente pobre, governada pelo mesmo prefeito há pelo menos uns 10 anos. Eles veneram o deus superior das tempestades chamado Toruk. As pessoas lá não têm muita perspectiva de melhorias e vivem ali apenas pela inércia, pela facilidade, porque é muito trabalhoso ir para outro lugar e tentar crescer na vida de novo. Crescer como, né? Porque não tem para onde ir. Meus jogadores passaram aproximadamente umas 4 a 5 sessões em Viluva e eles não aguentam mais chuva e gente desesperançosa. É impressionante. Tava todo mundo, olha, parabéns pela ambientação, porque que cidade fodida. Uma tradição comum da cidade é comemorar da maneira que podem os dias de sol intenso. Afinal, como nunca tem sol, quando tem, eles aproveitam da maneira que conseguem. Viram só? Eu adicionei muita coisa? Adicionei um outro detalhe, mas isso já torna a cidade mais incrível. Outro ponto importante ao criar a sua cidade é pensar nas lendas e rumores que nela existem. Não importa a cidade, toda tem a sua lenda, seu rumor. Já foi em cidade interior que fala sobre um cara que matou a mulher e fugiu e virou o chupacabra de Goianinha lá. Então, seja a história de um lobisomem ou de um mercador fantasma que, vez em quando, passa ali para vender produtos macabros, utilize este campo, esse tópico, para criar as famosas histórias que o povo conta. Nem todas podem ser verdade, podem ser umas mentiras deslavadas, outras podem ter um fundinho de verdade apenas. Assim como podem ter aquelas que são completamente verdades, mas como os líderes locais estavam com medo que o povo descobrisse, distorceram até que o pessoal nem lembra mais da história original. Você pode utilizar isso para fazer os famosos ganchos de aventura, fazer side quests, missões que os seus jogadores vão pesquisar. E aí, tiro e queda, é uma delícia quando você joga a pista e os jogadores querem interagir com ela. Se todas essas lendas são verdade ou não, pouco importa. O importante é que elas existem e dão mais vivacidade para o seu mundo, tornam ele mais real. Apenas um adendo, sempre deixe espaço para a improvisação, tanto sua quanto dos seus jogadores. Às vezes eles comentam uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas pode te dar ideia para uma lenda local, ou até mesmo lendas para construir e ambientar melhor uma outra cidade que não tem nada a ver com essa que você está criando. Deixa que eles interajam, que eles descubram os mistérios da sua cidade. A sua cidade em si pode ser um personagem tão vivo quanto os jogadores. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado ao menos a ter algumas ideias, a começar a arquitetar a sua primeira cidade, ou até mesmo melhorar o que você já tem, ou inspirar você a novas ideias e novas cidades e novas... Você gostou desse guia que eu fiz? Não gostou? Tem algo que eu esqueci de falar? Você quer adicionar algo que acha importante? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu sempre estou lendo eles, eu sempre estou respondendo também. Pode deixar sugestões de vídeos novos, críticas, encomendas. Utilize o campo aqui para a gente conversar sobre RPG, que é o principal intuito do canal. Caso você queira saber um pouco da minha rotina fora aqui do YouTube, me segue no Instagram, vou deixar ele aí na tela para vocês. Lá eu tô sempre postando umas besteiras, você pode me conhecer um pouco melhor, a gente pode interagir por lá também, você vai ser muito bem-vindo. Também é importante dizer que, se você criou a sua cidade ou está no processo de criação e quiser aprender a ambientar ela melhor, para uma futura campanha ou para a campanha atual que você está fazendo com seus amigos, com seus jogadores, seja essa que você está construindo agora ou alguma outra que você já fez, eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando a ambientar melhor as suas campanhas, as suas cidades, sua mesa no geral. Eu vou deixar o vídeo aqui, eu acho que ele ficou muito legal e você tem muito a ganhar vendo ele. Então, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, te vejo no próximo nível.